Marino Gaúcho Bar. É Parabéns, esse aí. parabéns, amigo Leonardo, pelas conquistas do CB. Gostaria de saber como corrigir topetes volumosos muito altos. Ô, Marino, boa noite, meu querido. Você tá bom? Cara, normalmente a gente utiliza aqueles canários com uma plumagem mais justa, né? Pena curta, né? Eu vejo muito branco que dá esse tipo de defeito aí, que fica aquele topete muito alto, né? Parece uma couve. E aí você utiliza aí uns brancos com uma plumagem mais aderente, né? Uma plumagem curta. É aqueles brancos que a gente fala branco intenso, né? Para fazer a correção, né? Para dar uma corrigida nesse volume do topete aí. Normalmente eu utilizo assim. Ao Wolverine. Posso reproduzir bons canários com pouco recurso? O que fazer? Moro em Belém do Pará. Pode, pode, desde que você procure os bichos certos. Aí você vai utilizar o quesito conhecimento, tá? Eu até comentei com o Igor aí antes da gente entrar online aqui. Tudo depende do que você procura. Qual é o seu objetivo? No caso dos criadores de topete já para competição, a gente não tem tempo de ficar trabalhando o bicho muito tempo, um período muito longo, né? Então a gente, por ter um plantel já estabelecido, a gente faz a seleção dos bichos mais prontos e faz o acasalamento, porque assim, a gente tem que estar produzindo bicho para todo ano estar competindo. Mas no caso aí, com poucos recursos. Então, se você tiver um bom conhecimento ou procurar um conhecimento, quais são as características para um bom topete, e aí sim, fazer os acasalamentos, mesmo partindo de um topete com alguns defeitos, é assim, todo mundo partiu, não existe um topete perfeito, a cada tempo ele vai evoluindo, ele vai modificando, e a gente precisa vir trabalhando isso daí, tá? Há um tempo atrás era aceitável que o topete tinha um buraco na nuca, umas peninhas levantadas nas laterais, que a gente chama rabo de ganso. Hoje, um bicho desse não fica entre os 5. Tá? Mas isso são características que vão sendo trabalhadas e vão evoluindo ao longo do tempo. E a gente tem que estar acompanhando. Então, assim, mesmo com poucos recursos, mas se você investir em conhecimento, ter aves certas para acasalar e procurar essas aves criteriosamente, não é um período tão curto, mas você com um trabalho aí, acredito que uns 3 anos você consiga topetes num padrão bacana. Desde que você também saiba qual é esse padrão, né? Precisa estar, então, interagindo, saber qual é o padrão para você buscar ele, né? Você tem que saber o objetivo para você atingir ele, né? Pegando o gancho aí do que ele acabou de falar agora aí, eu penso que serve para toda a criação de canários, né? Se você quer especificar alguma coisa, estude bastante, treinar as nossas vistas, né, os nossos olhos, porque aí você consegue comprar bicho bom, fazer essa seleção melhor, né? Correto. E assim, hoje não tem mais bobo no mundo aí. Você pega uns criadores de canários hoje em geral, todas as raças são competitivas, cara. Então, assim, quem não tiver aí inteirado qual é o padrão, como fazer para replicar aquele bicho que tem um bom padrão, e assim, hoje os bichos bons são caros, então muita coisa a gente também precisa trabalhar no nosso plantel, porque não tá muito fácil de você ficar comprando tanto bicho assim. Então, o trabalho é importante, e o trabalho precisa ter um critério. Você precisa saber o padrão que você busca, conhecer aquilo que você quer, para você buscar. Não tem como eu procurar fazer um topete bom se eu nem sei como esse topete é bom. Entendeu? Então, é uma pergunta muito interessante dele. E aí também depende muito qual é o tempo que esse cara está precisando. Qual é o tempo que eu quero formar o meu plantel? De um ano para o outro? Infelizmente, você vai ter que investir em aves já prontas. Agora, se você tiver um tempo mais longo, um pouco mais de paciência, estudar a respeito daquilo que você cria, isso não é só para topete, não, qualquer raça. E procurar. Lembra que eu falei lá? O acasalamento são compensações. Então, assim, se você sabe o bicho que você tem, você sabe quais são os pontos fracos nele, e aquilo que você precisa melhorar, e souber buscar a ave que faz o complemento dos defeitos desse bicho, muito rapidamente você vai ter um bicho dentro do padrão. E aí entra o conhecimento. Porque às vezes você não precisa comprar um canário muito caro. Se você conhece um padrão, se você entende aquela raça,
Às vezes tem muito bicho bom à venda e o próprio criador que está vendendo não sabe o que ele tem em mãos. Então, se você tiver um bom olhar, um critério para compra, você acaba comprando bicho bom e barato. Não é regra também, tá? Mas tem muito bicho bom aí. Eu já comprei canários aí que eu paguei muito barato. E um bicho que me deu filhotes no outro ano, fantásticos. E isso aí é a lei daquela compensação. Eu sabia o que eu precisava trazer para pôr no meu bicho. E achei o bicho que eu queria. Tá? E vale para ele, sim, isso daí.